todos, estamos aí para a segunda aula de Sistemas Estruturais 2. Para quem ainda não me conhece e está assistindo a aula pela primeira vez aí, eu sou o Matheus Capila, sou representante do 7º período de Engenharia Civil e estarei ministrando aí o programa de monitoria de Sistemas Estruturais 2 para a turma do 6º período. Vamos lá, o conteúdo que eu preparei para vocês são esses 4 tópicos básicos que vocês precisam saber de cor e salteado para poder ter base em sistemas estruturais. Condição de equilíbrio, grau de hiperelasticidade, estrutura Gerber e estrutura simétrica. Eu preparei esses 4 tópicos porque eu analisei em todo o conteúdo de sistemas estruturais, né, que a gente trabalha muito com condições de equilíbrio, com grau de hiperelasticidade para iniciar qualquer questão, assim, e depois a gente vai trabalhar com grau de deslocabilidade, isso depende do método, entendeu? A gente trabalha também com estrutura Gerber, estruturas rotuladas e estruturas simétricas também, ou assimétricas. Então, esses 4 tópicos aí é de suma importância para que vocês tenham uma base aí legal em sistemas estruturais 2, beleza? Aí a nossa matéria aí de sistemas estruturais. Aqui, galera, a gente tem a condição de equilíbrio. A gente sabe aí que desde lá da mecânica geral, física, alguns viram isso no ensino médio, no técnico. Então a gente sabe aí que a gente tem as 3 condições de equilíbrio para um corpo ficar em equilíbrio, obviamente, né? Então, se eu tenho o somatório de forças no eixo X, tem que ser igual a 0, o somatório de forças no eixo Y tem que ser igual a 0, e o somatório de momentos tem que ser igual a 0. Então, o somatório de forças no eixo X, ele me diz o quê? Que todas as forças que estiverem aplicadas no eixo X, eu preciso igualá-las a 0 para que eu consiga anular essas forças. A mesma coisa, galera, no eixo Y, todas as forças que estiverem aplicadas no sentido do eixo Y, verticais, né, tanto de cima para baixo ou de baixo para cima, eu preciso anular essas cargas ou essas forças, beleza? Ou esse carregamento. Então, o somatório de momentos, se eu tiver um momento aplicado na minha estrutura, eu também preciso anular, galera. Então, lembra lá em física, em mecânica isostática, qual a definição de momento? Momento é força vezes o deslocamento, ou força vezes a distância, em que a minha força vai ser expressa em Newton, né, ou kilonewton, e o meu deslocamento, a minha distância, vai ser expressa em metros, isso se tratando aí no Sistema Internacional de Unidade, beleza? Então eu tenho aí que meu momento é definido na unidade de medida como Newton vezes metro, beleza? Ou kilonewton vezes metro, né? Aí vai da questão. Então, o conceito básico aí de momento, grosseiramente falando aí, é a capacidade de um corpo rotacionar. Isso mesmo. Então, se eu tiver uma carga aplicada a uma distância x do meu eixo, essa carga vai gerar momento nesse meu ponto de análise, ou nesse meu eixo. Beleza, galera? Então, esse é um conceito básico que a gente trata na isostática, a gente trata aí nos sistemas estruturais. Então, dando procedência aí, eu destaquei aqui um bizu de isostática para vocês. Então, uma estrutura, para ser isostática, o número de reações tem que ser igual ao número de equação. Aí eu botei entre parênteses ali que o meu G é igual a 0. No próximo slide vocês vão entender esse G. Então, o número de reações é igual ao número de equações. Beleza. Então, se eu tiver
3 reações e eu tiver uma equação 3 também, então uma menos a outra vai me dar 0, beleza? Estrutura hiperestática. Estruturas hiperestáticas, o número de reações é maior do que o número de equações, então meu G vai ser maior que 0. Calma que vocês vão entender isso no próximo slide. Estruturas hipoestáticas, meu número de reações é menor do que o número de equações, o meu G é menor que 0, beleza? E aí eu destaquei aqui que é possível prever a forma do diagrama em função do tipo de carga em que a estrutura está submetida. Pô, como assim? Então imagina aí, galera, uma estrutura biapoiada, né? Aquela simples que todo professor coloca no quadro para dar um exemplo. Uma estrutura aí com um apoio do primeiro gênero, aí tu bota uma distância de 5 metros e uma estrutura, e do outro lado um apoio do segundo gênero, beleza? Então se eu tiver uma carga concentrada no meio dessa estrutura, eu tenho que o meu diagrama de cortante ele vai ser constante, ele vai subir o valor da reação, igual a gente viu na aula anterior, ele vai subir o valor da reação dele, né? Reação de VA, vai permanecer constante até essa carga do meio da estrutura, vai descer somando essa carga, vai se permanecer constante até o próximo encontro do apoio e vai subir a reação, ou seja, ele sempre vai ser constante quando eu tiver uma carga concentrada. Já o meu fletor, ele vai ser a função do primeiro grau. Vocês lembram? Lá na função do primeiro grau, como é que é a função do meu primeiro grau? Ela é definida como uma reta. Uma reta, vou botar aí, né, na diagonal, que ela pode ser crescente ou decrescente, isso depende, beleza? Então, pulando aí na carga distribuída ou carregamento distribuído, eu vou ter uma cortante que será uma função do primeiro grau. Olha só como é que as coisas mudaram. Na carga concentrada, o fletor era do primeiro grau. Agora aqui na carga distribuída, a minha cortante que vai ser do primeiro grau. Ou seja, eu vou ter uma diagonal que pode ser crescente ou decrescente, que será a minha função do primeiro grau. Imagina essa mesma estrutura, galera, que eu dei ideia, que eu dei exemplo. Uma estrutura bem apoiada, apoio do primeiro gênero e do segundo no outro, né? E no meio tem uma carga, no meio não, toda ela eu vou ter uma carga distribuída, beleza? Imagine aí. O cortante dessa estrutura, ela vai ser uma função do primeiro grau. Por quê? Ela vai subir o valor da reação para cima, dando exemplo, hein, galera. E vai descer na diagonal até o próximo encontro, que vai ser o meu apoio no ponto B. Se desceu na diagonal, ela vai subir o valor da reação do ponto B. Isso daí eu vou deixar mais claro quando a gente tiver o nosso encontro. Isso daí vai ser fácil de demonstrar para vocês. Eu quero mesmo que bata dúvida quanto a isso daqui para vocês, beleza? Eu quero que bata dúvida, quero que vocês fiquem indignados com o que eu estou falando e quero que vocês fiquem curiosos com o que eu estou falando, para quando chegar no encontro online a gente discutir isso e gerar polêmica mesmo, beleza? Uma carga linearmente distribuída, a famosa carga triangular, olha como é que já muda completamente. O meu cortante vai ser função do primeiro grau e ali o meu fletor, eu botei fletor, mas só que é fletor, será função do terceiro grau, beleza? Aqui na UGB a gente não está acostumado a tratar fletor em função do terceiro grau ou carga triangular, beleza? Então é isso, basicamente isso. Gente, vamos lá, grau de hiperelasticidade. Aqui eu botei 5 exemplos para vocês, 5 exemplos para a gente calcular o grau de hiperelasticidade. O que é o grau de hiperelasticidade? É aquele G que eu falei no slide anterior, que se ele for igual a zero, a estrutura é isostática, se ele for igual maior que zero, a estrutura é hiperestática, e se ele for menor que zero, a estrutura é hipostática. Exatamente isso, gente. Exatamente isso. Você vai definir o tipo da sua estrutura, ou melhor,
a, a característica, né, da sua estrutura, se ela é isostática, hiperestática ou hipostática, com o valor do G. Então, por isso que ele é importante, galera. Então, vamos aqui, ó. O meu G é igual ao número de incógnita menos o número de equação de equilíbrio. Aqui não tem mistério nenhum. Aqui embaixo, eu posso calcular assim também. O meu G é uma fórmula mais completa. É igual ao número de reações mais 3 vezes o número de anéis menos 3 mais o número de equações externas. Vamos aqui. No exemplo 1, eu tenho uma viga biapoiada, aquela mesma que eu pedi para vocês imaginarem no slide anterior. E eu não botei a distância aqui porque não interessa aqui pra gente nesse tópico, beleza? Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho quantas reações de equilíbrio? Quantas reações aqui, gente? Eu tenho uma, duas. Por que duas? Porque esse apoio é do meu segundo gênero. Eu tenho uma aqui. Por que uma? Porque esse apoio é do primeiro gênero. Beleza? Então, uma no sentido horizontal e duas. Uma no sentido vertical. Uma no sentido vertical, desculpa. E uma no sentido vertical e horizontal. Então, eu tenho aqui 3 reações mais 3 vezes o número de anéis. O que é um número de anel? Se uma estrutura, aqui ó, por exemplo, o exemplo da estrutura 4 aqui, eu tenho um pórtico, e se eu tivesse aqui uma barra ligando um apoio com o outro apoio, eu teria um anel fechado. Vocês concordam comigo? Então, se eu tiver um anel fechado, eu vou ter que botar aqui, ó, 3 vezes o número de anel. Então, se eu tenho um anel aqui, então vai ser 3 vezes 1. Beleza? Esse é um exemplo. Então, aqui como eu não tenho anel, a minha vai ser 3 vezes 0. Menos 3, que é esse 3 aqui, gente, é o número de equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio que a gente viu no slide anterior? Somatório de forças no eixo X, somatório de força no eixo Y e momento, somatório de momento. Então 3 mais 0. Por que 0? Esse 0 é o número de equações externas. Gente, eu não tenho rótula, eu não tenho nada que me gere equação externa aqui, então por isso que é 0. Então se eu tenho aqui, ó, 3 mais 3 vezes 0, 0. Então é 3 menos 3 vai ser igual a 0. Então o meu G é igual a 0 e minha estrutura é isostática. E dependendo do tipo da estrutura, se ela é isostática, hiperestática ou hipostática, eu vou resolvê-la de um método ou um jeito que me facilite. Então por isso que isso daqui é mais importante. Eu entendi desse jeito, entendeu? Vamos mudar. Aqui eu espero que vocês façam essas estruturas 2, 3, 4 e 5 para a gente bater os resultados na aula online, beleza? No próximo encontro, né? Gente, estrutura Geber são as ligações entre as partes e se dá por meio de articulações que podem ser fixas ou móveis, denominada rótulas. Viga Geber é definida como um conjunto de vigas que podem ou não ter estabilidade própria, mas a associação delas forma um conjunto perfeitamente estável. A definição está perfeitamente. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que uma estrutura, seja ela X tamanho, eu posso ter vários componentes dela, várias partes dentro dessa estrutura. Uma parte dela pode ser móvel, outra pode ser fixa, ou duas pode ser móvel, uma pode ser fixa, isso varia, vai mais de como ela vai ser calculada, como ela vai ser projetada, beleza? E a ideia que essa definição quer passar pra gente é que se você for analisar a estrutura Geber, ela como um todo, ela me dá um conjunto perfeitamente estável. Ou seja, um conjunto de vários elementos fixo e móvel me dá um conjunto perfeitamente estável. Beleza? Então eu destaquei aqui, gente, o exemplo da Ponte Rio-Niterói. Ela foi criada lá em 1968 com o objetivo aí da redução de 13 km ou mais de um trajeto que era maior de 100 km anteriormente. É uma economia aí boa, né, em termos aí de ligação. Então, além de ligar
aí Rio de Janeiro e Niterói, né? Rio e Niterói. Então eu tenho aqui a Viga Gap formando, outra curiosidade, né? A Viga Gap formando o maior vão livre com a viga reta do mundo, com 300 metros de extensão e 72 metros de altura. Então a Ponte Rio-Niterói ela é o maior vão livre de viga reta do mundo, com 300 metros de extensão. Gente, é surreal pensar nisso. Imaginem o projeto dessa estrutura. É isso que encanta, beleza? Então por que eu estou destacando aqui a estrutura Geber dentro de sistemas estruturais? Então eu estou destacando aqui, para o entendimento de sistemas estruturais 2, a gente deve ter em mente que o conceito primordial de uma rótula é a ligação entre vigas. Gente, vamos lá. Não escreve, presta bem atenção. Quando eu tenho aquela rodinha, né, aquela rótula que a gente desenha no quadro, que a gente aprendeu lá em isostática, a gente está representando um dente Geber, a gente está representando uma junta de dilatação. Então, a ponte Rio-Niterói, ela tem rótulas e ela tem juntas de dilatações, gente. Então é exatamente isso. E olha só, vou dar continuação. Ou seja, um encaixe que transmite forças verticais e horizontais, igual está representando aqui do lado esquerdo, mas não transmite momento. Então é justamente isso que faz com que a junção dos trechos não se transforme em uma viga hiperestática. Gente, viga hiperestática a gente já viu lá que o número de reações é maior que o número de equações, beleza? Então, ou seja, para eu facilitar os meus cálculos, para ela não se tornar hiperestática, né? Ou seja, tiver um número de reações maior que o número de equações, aí já cai em sistema linear, já cai em coisas que a gente dificultaria nossa vida. Surgiu aí a rótula para poder facilitar os nossos cálculos. A rótula que pode ser uma junta de dilatação, um dente Geber ou qualquer outro tipo de separação que transmita aí forças horizontal e vertical, só que não transmite momento. Gravem isso, gente. Anota na mão, no dedo, no braço. Conversa com a sua mãe, fala que a rótula dela não transmite a rótula dela. Olha, a rótula de uma viga não transmite momento, beleza? Não esqueça isso. Eu botei aqui um IPC importante para caramba. Temos que começar sempre em termos de cálculo, né? Falando em termos de cálculo de estrutura Geber ou viga Geber, temos que começar sempre pelos trechos com menos incógnita. A incógnita são as reações que a gente não conhece, né? Já que as incógnitas podem se acumular durante o processo de resolução das equações, beleza? Então tá mais que claro isso aqui. O exemplo de estrutura Geber, o que eu introduzi aqui, o mais importante é que ela não transmite momento, beleza? Então aqui a gente cai em estruturas simétricas, no tópico 4, último tópico, estruturas simétricas. Estruturas simétricas são as que possuem um plano de simetria no qual o mesmo funciona como espelho. O que isso significa? Um espelho. Se eu paro de frente para um espelho, obviamente eu vou ver minha imagem refletindo no espelho. Então, assim, supondo aqui, ó, olha aqui para a minha estrutura 1, a minha primeira estrutura aqui, eu tracei aqui uma linha vermelha no eixo da minha estrutura, no meio dela, cortando. Imagine essa linha cortando ela em dois pedaços. Se eu olhar para o meu lado esquerdo da linha vermelha, eu tenho um tipo de estrutura. Imagine, tampe o lado direito dela e olhe para o lado esquerdo. Eu tenho esse tipo de estrutura. Agora tampe o lado esquerdo e olhe para o lado direito. Eu tenho o mesmo tipo de estrutura. É como se fosse essa linha vermelha aí, fosse um espelho, refletindo duas imagens idênticas. Beleza? Então, aqui na minha estrutura 2, né, se eu traçar uma linha vermelha aqui, ó, no eixo dela, eu não vou ter
uma mesma imagem para ambas partes. Então, a minha estrutura 1 aqui, gente, é uma estrutura simétrica, e minha estrutura 2 é uma estrutura assimétrica, beleza? Eu estou falando de estrutura simétrica, porque em sistemas estruturais, principalmente aí ou até mesmo na vida real, né, gente, a gente trata em construções prediais, né, vou dar um exemplo, a gente trata aí apartamentos tipo. O que significa esse apartamento tipo? É que esses apartamentos eles se repetem andar por andar, eles se repetem. Então, por exemplo, eu tiro a fundação, eu boto a garagem 1, garagem 2 e garagem 3 e eu começo primeiro andar ou primeiro tipo, segundo andar ou segundo tipo, até o, sei lá, vou botar aí até o 15, até o 15º andar. Então, do primeiro ao 15º, todas as minhas estruturas vão se repetir. É isso mesmo, gente. Então, fica fácil da gente executar, da gente projetar uma estrutura desse tipo, beleza? Então, por isso que o professor Paulo César, ele passou um trabalho para vocês com uma estrutura simétrica. Gente, se vocês analisarem a estrutura, vocês vão ver, e a gente vai estudar isso no próximo encontro, beleza? A gente vai, vamos tirar umas dúvidas do trabalho dele no próximo encontro, beleza? Então eu coloquei aqui, é considerado simétrica quando se verificam as condições, simetria de tipologia ou distribuição das barras, né? Então, se eu tiver uma barra do lado esquerdo e uma barra do lado direito e tiver o mesmo comprimento, elas podem ser simétricas, beleza? Simetria na distribuição dos aparelhos de apoio, simetria na distribuição das libertações ou grau de liberdade, simetria das propriedades mecânicas e simetria das propriedades geométricas, beleza? Então, esse conjunto aqui, se eles se atenderem, né, a estrutura vai ser simétrica, beleza? Então, eu tô passando essa aula com esses 4 tipos de tópico. Eu tô passando essa aula com esses 4 tipos de tópico justamente para a gente chegar no trabalho do professor, né, que ele passou, os exercícios que ele passou também, e a gente unificar, juntar todos esses tipos de conhecimento e empregar lá, porque a gente realmente emprega. Então é por isso que eu preciso que vocês fiquem atentos a esses conceitos que eu passei aqui hoje e os conceitos da aula passada também, beleza? Então eu criei aqui também um adicional. Esse adicional veio também da aula anterior e é importante citar que essa tabela é uma tabela de bastante utilização nossa em sistemas estruturais 1 e 2. É uma tabela que veio para facilitar a nossa vida, senão a gente teria que criar uma equação. Dessa equação a gente teria que integrar essa equação e aí a gente precisava achar uma fórmula para a gente conseguir resolver as compatibilização, né? Vamos botar assim. Então aqui, gente, essas integrais elas já estão resolvidas aqui pra gente. Então, por meio de geometria dos diagramas, criaram essa tabela, e essa tabela, através da combinação daqui, né, da minha parte horizontal com a vertical, a combinação delas, eu consigo já integrar e achar um valor tabelado para minha combinação do diagrama da carga unitária e o meu diagrama da carga externa, beleza, gente? Então a gente vai ver isso daqui no exemplo mais à frente, ou então na resolução de exemplos que o professor Paulo César passou. Eu continuei com o bizu de tabela de conversão de unidades aqui, para que vocês não precisassem ficar retomando a aula anterior, lá a primeira aula, para caso bater dúvida em conversão de unidade, vocês já tem aqui disponível na aula, beleza? A conclusão que fica aqui, gente, a primeira conclusão é a mesma da aula passada. Por quê? A deformação da estrutura é a sua acomodação dela na tentativa de se estabilizar. Gente, como a gente tratou aqui de equações de equilíbrio, a tentativa dela, olha só, gente,
o que está dizendo aqui? A deformação dela é a sua acomodação dela na tentativa de se estabilizar, ou seja, ela está tentando se estabilizar, mas só que uma carga externa não consegue, ou isso leva influência aí do tipo de material que você usa, né? Da rigidez desse material, até mesmo do processo de fabricação desse material, da posição desses materiais na minha estrutura, entendeu? Da São vários fatores. E aí esse conjunto de fatores junto, né, que me dá informações concisas para que eu consiga adequar aquelas equações de equilíbrio. Gente, o mundo da estrutura é um mundo lindo, então por isso que eu coloquei aqui essa conclusão repetida, beleza? E aqui embaixo eu botei uma outra conclusão que tem a ver aí, obviamente, com a concepção estrutural. E a concepção estrutural é o que vai adequar os termos de segurança, desempenho e serviço, qualidade, né? E economia nos seus projetos. Gente, a concepção estrutural é uma fase do projeto, né, que você não pode deixar de lado. Você precisa pensar na concepção estrutural para que o mínimo, né, de segurança, o mínimo de serviço, o mínimo de economia seja atendido. Então é aquilo. Se você fez um projeto e esse projeto atendeu todos os tipos de requisito, exceto o de segurança, um detalhezinho de segurança, então esse projeto não teve aí ou passou despercebido na concepção estrutural, ou na análise também, ou até mesmo na execução, e deu problema na execução. Então tudo parte de uma análise estrutural, de uma concepção estrutural. Então é exatamente isso que eu queria expor aqui para vocês, beleza? E aí as referências onde eu busquei esses materiais que eu expus aqui para vocês. Obrigado aí, até a próxima aula. Peço encarecidamente que mande as dúvidas por e-mail ou então anote para que facilite aí o nosso encontro online. Meu número tá aí, caso tenha alguma dúvida também pode mandar mensagem. Muito obrigado, boa noite.